Imagine que você está descendo para as profundezas do oceano e está ficando cada vez mais escuro e escuro. De repente, você vê algo chocante: os restos de uma criatura misteriosa que você nunca viu na vida. Recentemente, algo parecido com isso aconteceu. Em 2017, um trabalhador da indústria de petróleo e gás filmou um vídeo e enviou para a pesquisadora Deborah Hazel. No final das contas, o vídeo foi parar na internet. O mesmo foi gravado a uma profundidade que chegava a 823 metros, durante uma investigação conduzida por um veículo operado remotamente. Em um ponto durante o exame, o submarino encontrou os restos medindo quase 30 metros de comprimento. O operador do submarino ficou totalmente perplexo com a descoberta inesperada. Ele tentou usar as garras controladas remotamente do submarino para pegar o pedaço do esqueleto, mas assim que as garras tocaram os restos, elas imediatamente se desfizeram em pó. Algumas pessoas têm certeza de que o esqueleto deve ter pertencido a uma baleia, mas Hazel tem sua própria ideia. Ela afirma que, como o vídeo foi feito por um profissional, o mesmo deveria saber como são os ossos de uma baleia. Aqueles que trabalham debaixo d'água ocasionalmente se deparam com esses restos. Ela também acrescenta que uma espinha de baleia tem uma espécie de 3 lâminas espaçadas em 120 graus, mas a criatura descoberta tinha apenas 2. E de qualquer forma, as dimensões do resto da ossada não se encaixam com nenhuma vida marinha conhecida naquela região. Então essa é de fato uma representante de alguma das espécies marinhas gigantes anteriormente desconhecidas, ou corre o risco de ser apenas uma baleia normal, o que ainda não está claro. De acordo com os cientistas, existem várias razões pelas quais os animais marinhos podem crescer em tamanhos massivos. Primeiro de tudo, eles vivem no oceano, o que significa que seu território é grande o suficiente para isso. Eles não são limitados por nenhuma fronteira, e portanto, podem crescer e se desenvolver. Além disso, você deve se lembrar de como se sente leve ao flutuar na água. Os animais marinhos sentem o mesmo. Infelizmente, ao contrário de você, eles não podem confiar no seu esqueleto. Quero dizer, seus corpos não seriam suficientes para carregar tanto peso em terra seca. Mas no oceano, a flutuabilidade das águas o ajuda a permanecer à tona. É por isso que eles crescem tanto quanto podemos imaginar. O maior animal vivo na Terra é a baleia azul. Um animal, quando em fase adulta, pode chegar a 30 metros de comprimento e pesa o equivalente a 33 elefantes. O coração da baleia azul pode ser comparado a um pequeno carrinho de golfe, e o volume dessa criatura magnífica é de quase o mesmo de 7 caminhões de combustível cheios. E se você pensa que no nascimento as baleias azuis já são imensas, você está certo. Quando o filhote de baleia azul nasce, já é maior que um hipopótamo, tendo um comprimento de quase 8 metros. Esses filhotes às vezes pesam mais que um elefante, tendo cerca de 3 toneladas. Uma pequena baleia bebe cerca de 227 litros de leite das mães todos os dias, e como resultado, ganha cerca de 91 quilos diariamente. Mas isso não é nada quando comparado a um adulto. As baleias azuis comem cerca de 4 toneladas de comida por dia, o que dá em torno de 40 milhões de crios. Essas pequenas criaturas parecidas com camarões, que são a principal fonte de alimento para as baleias azuis. Agora que tal falarmos sobre outros gigantes animais incomuns? Hoje em dia, a capivara é considerada o maior roedor do mundo, e pode chegar até 60 quilos. Mas há cerca de 3 milhões de anos atrás, havia outro roedor que era muito maior que a capivara e pesava cerca de 1.180 quilos. Vamos chamar essa criatura de Jaymonesse, já que seu nome completo é muito difícil de pronunciar. Esses roedores viviam nas áreas florestais do Uruguai e tinham enormes dentes na frente. Os cientistas acham que eles usavam esses dentes da mesma forma que os elefantes usam suas presas, para conseguir comida e se defender dos predadores. Quanto aos molares do animal, eram pequenos e fracos demais para mastigar alimentos duros. Porém, ao mesmo tempo, o Jaymonesse tinha uma mordida forte, sendo até 3 vezes mais poderosa que a dos tigres. Há mais de 30 milhões de anos atrás, um rinoceronte sem chifres vagava pela terra. Esse gigante pesava mais de 4 elefantes modernos adultos, sendo cerca de 30 toneladas. Embora atingisse uma altura de 5 metros, o animal tinha um crânio pequeno, mas seus membros longos permitiam comer galhos e folhas de árvores muito altas. Mesmo sem os chifres, os rinocerontes modernos podem se gabar de que seus parentes pré-históricos tinham algo em comum. Eram dentes de 2 pares de incisivos, o inferior apontado para frente e o superior inclinado para baixo. Os especialistas acham que isso poderia ajudar a criatura a segurar galhos em sua boca com mais firmeza enquanto os comia. Esse rinoceronte pré-histórico ainda é o maior mamífero terrestre conhecido que já existiu.
O argentinossauro é considerado um dos maiores dinossauros que já vagaram pela superfície da Terra. Essa criatura foi descoberta em 1987 na Argentina, por isso o nome. O comprimento desse herbívoro colossal, que viveu cerca de 90 a 100 milhões de anos atrás, pode ser tão longo quanto 3 ônibus escolares. Esses dinossauros eram muito lentos. Sua velocidade máxima era de cerca de 8 km, que também é a velocidade de um Boeing 747 enquanto aterriza. Mas não é de se admirar que eles não tenham pressa. Imagina carregar esse peso tão grande todos os dias. Os cientistas não descobriram, no entanto, como esses enormes animais mantinham seus pescoços verticalmente, ou horizontalmente. O problema é que na posição vertical, o coração do argentinossauro teria sofrido uma pressão enorme. Afinal, ele teria que bombear essa quantidade impressionante de sangue a 12 metros no ar, e repetir isso 60 vezes a cada minuto. Esta é a anaconda verde, uma das maiores cobras do planeta. Considerando sua relação comprimento-peso, o espécime médio pode não ser o mais longo do mundo, mas a enorme circunferência da cobra a torna 2 vezes mais pesada que outros répteis enormes. Essa espécie é bastante desajeitada em terra, mas elegante e rápida na água. Ela também pode ficar e esperar por horas enquanto quase totalmente submersa. O crocodilo de água salgada pode crescer até 7 metros de comprimento e é o réptil moderno mais maciço. Os maiores machos podem pesar tanto quanto o pequeno hipopótamo. As fêmeas geralmente são 2 vezes menores. Esses superpredadores têm a mordida mais poderosa entre os répteis que caçam, escondendo-se perto dos rios e esperando por animais que vão beber água. Eles também não hesitam em atacar pessoas. O maior organismo vivo em terra seca pode ser um fungo de mel particular que cresce nas montanhas azuis do Oregon. O mesmo se espalha por uma área igual a 1.700 campos de futebol. E embora isso possa parecer incrível, o fungo pode ter de 2.400 a 8.650 anos de idade. A única parte dessa coisa enorme que você é capaz de ver são pequenos cogumelos acastanhados no chão. Mas mesmo se você pegar um cogumelo normal, o que você vê é apenas 10% de toda a coisa. A maior parte está escondida de seus olhos, no subsolo. Mas enquanto os cogumelos comuns se alimentam das plantas e folhas caídas, o fungo de mel é muito mais perigoso. E muito prejudicial para as árvores que crescem nas proximidades. O fungo se liga às raízes das árvores e se alimenta delas. Infelizmente, este processo danifica as árvores de forma lenta e irreversível. E se você tem dúvidas se essa colônia de fungo pode ser considerada um organismo individual, não se preocupe, ele passa no teste. Ele se encaixa perfeitamente na definição, porque o fungo consiste em células geneticamente idênticas que se comunicam, se administram e compartilham de um propósito comum. De acordo com estimativas aproximadas, o peso do gigantesco fungo do Oregon pode chegar a 441 toneladas, que é muito mais pesada que a baleia azul. Mas mesmo se o animal não é o maior do mundo, isso não significa que não possa ser surpreendente. Por exemplo, esse camarão subtropical de 1 polegada de comprimento. Este animal desorienta sua presa com um estrondo sônico tão alto quanto o estrondo produzido certa vez pelo avião supersônico Concorde. Este som atordoa a presa e o camarão pode pegá-la sem muito esforço. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final. Peço sua avaliação com like e, se possível, com comentário. Isso deixaria nós muito felizes. Valeu, até a próxima.